Olá, estamos chegando com um programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. No BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com o Rodrigo Cagalho, CFO e diretor de RI da Mitre, uma incorporadora e construtora que há mais de 50 anos desenvolve empreendimentos de médio e alto padrão, com índices de 94% de satisfação dos clientes, que acabaram rendendo aí a abertura de capital histórica na Bolsa de Valores à companhia. A família Mitre tem mais de 50 anos de atuação no mercado que nós vamos passar a conhecer melhor a partir de agora. A Mitre nasceu em São Paulo e está no mercado há mais de 50 anos, desenvolvendo empreendimentos de médio e alto padrão. Quem comanda a Mitre é Fabrício Mitre, que atua na empresa desde sua criação em 2008 e é da terceira geração de uma família que atua no setor imobiliário há mais de 50 anos. A Mitre acredita que trabalhar no mercado imobiliário é ir muito além da entrega das chaves. O conceito morar com um M a mais nasceu da necessidade de contar ao consumidor final e ao investidor o real sentido da palavra morar, que para a Mitre significa oferecer uma experiência completa e diferenciada para cada cliente. Segundo a Mitre, foram os índices de 94% de satisfação dos clientes que rendeu à empresa uma abertura de capital histórica na Bolsa de Valores em fevereiro de 2020. A Mitre chegou à B3 com valor geral de vendas de 700 milhões de reais em 2019, mais do que a soma dos projetos apresentados nos 3 anos anteriores. Em 2018, os lançamentos da incorporadora somaram 210 milhões de reais. Foi a primeira abertura de capital de uma incorporadora desde o IPO da Direcional Engenharia em novembro de 2009. A incorporadora chegou a atuar em Osasco, Santo André e São Caetano, na Grande São Paulo. Mas a totalidade de áreas do banco de terrenos atual está na capital paulista. A prioridade da companhia é desenvolver empreendimentos nas proximidades de eixos de transportes públicos de São Paulo, unindo espaços inteligentes, sofisticados e funcionais com muito lazer, conforto, tecnologia e sustentabilidade. E antes da gente falar com você, foi diretor de RI da Mitre, o Rodrigo, eu quero trazer o Alex André, que é especialista de investimentos, também meu parceiro aqui do BMC Business. E aí, Alex, pronto hoje para poder a gente falar de Mitre? Sempre pronto, né, Débora, para comentar um pouquinho sobre o setor imobiliário, também falar um pouco mais sobre a nova companhia, né, na Bolsa, a Mitre, que também vem surpreendendo com grandes números, né, principalmente números operacionais. Então vamos falar um pouquinho mais sobre a companhia, também para ressaltar também a perspectiva também do setor e também da companhia, o que se diferencia das demais construtoras aqui na B3, né? Exatamente isso, mas vamos lá, vamos conversar aí com o Rodrigo. A gente ainda vai ter temporada de balanços por aqui hoje, né? Mas para poder entender melhor os números da Mitre, saber mais sobre os próximos passos da companhia, vamos ao vivo com o Rodrigo, se foi diretor de RI da Mitre, para poder a gente entender um pouco mais sobre essa companhia, entender um pouco mais sobre a atuação e também sobre planos de negócios aí da companhia. Seja sempre muito bem-vindo aqui no BMC Business. Vocês terão sempre portas abertas aqui com a gente. Boa tarde, Débora. Boa tarde, André. E a todos os espectadores aí. Obrigado pelo convite. Será um prazer passar alguns minutos com vocês e poder contar um pouco da Mitre, estratégia e próximos passos. Então vamos lá, vamos começar falando sobre a divisão da linha de negócios aí de vocês, né? Como funciona cada uma delas, a House e também a Raízes, né? Queria que você explicasse um pouquinho dessa divisão. Vamos lá, a Mitre é uma incorporadora focada na média e média alta renda, né? Então,
há mais de 50 anos a gente atua no mercado e sempre fomos focados nesse público. E aí o que a gente fez foi distinguir um pouco melhor a linha média da linha média alta renda. Então, a linha média renda a gente atua com o produto Raízes e no média alta renda a gente atua com a linha House. Qual que é a diferença básica entre as duas linhas? A linha Raízes é um produto que a gente vende entre 7 mil a 9 mil reais um metro quadrado do apartamento. E a linha House é um apartamento que a gente vende ali a partir dos seus 10 mil reais do apartamento até seus 15, 17 mil reais o metro quadrado do apartamento. Então, é basicamente essa divisão das duas linhas. Na linha Raiz, a gente atua numa região um pouco mais secundária da cidade de São Paulo, até para conseguir viabilizar esse preço de metro quadrado. E a linha House, a gente atua em regiões já mais consolidadas e mais nobres, que aí a gente consegue vender o apartamento nessa faixa de 10 a 15, 17 mil reais o metro quadrado. E as duas linhas basicamente são voltadas para o consumidor final. Então, nosso foco aqui é construir apartamentos voltados para a família. Então, para quem de fato compra para morar, casou, porque aumentou a família, enfim. Então, esse é o nosso carro-chefe e aonde a gente se dedica de fato. E vocês têm algum plano de expansão para outros segmentos de clientes? Não, Débora, assim, por hora não. A gente, enfim, conhece bem esse nosso segmento de média e média alta renda e a gente pretende continuar atuando nessa faixa. A gente nunca fez, né, o popular, que era Minha Casa Minha Vida, agora é o Casa Verde e Amarela. E aí, por hora, a gente não tem nenhuma pretensão. E é isso, assim, a gente quer continuar no média e média alta renda. Uhum. O que mudou com a demanda dos clientes aí por conta da pandemia? A gente sabe que a pandemia acabou impactando muito diversos setores, inclusive, né? Muitas empresas tiveram que se adaptar bastante. Eu queria entender como que aconteceu isso daí, né? O que mudou aí de demanda dos clientes? Essa é uma boa pergunta, assim. Eu acho que mudou acho que desde o tamanho do apartamento, né? A gente vinha experimentando um fenômeno de os apartamentos ficarem cada vez mais compactos. Uhum. E aí com a pandemia as pessoas voltaram a valorizar ter mais espaço dentro das suas casas. Então acho que isso foi a primeira grande mudança. Por exemplo, né, o nosso 2 dormitórios lá do passado era de 70 e poucos metros. Aí o nosso 2 dormitórios virou de 60 a 65 metros. A gente compactou ele. E assim também para 3 dormitórios, por exemplo. E o que a gente viu agora é as pessoas querendo algo um pouco maior que tem mais espaço. Além disso, também algumas outras, a gente veio trabalhando também nas áreas comuns dos empreendimentos para trazer algumas facilidades por conta dessa pandemia. Algumas coisas a gente já tinha introduzido nos nossos produtos, mesmo pré-pandemia. Então, por exemplo, lá em 2016, todos os nossos produtos a gente já vinha lançando com espaço de coworking dentro do prédio. Então, aquele profissional liberal, um advogado, enfim, algum autônomo que já trabalhava de casa, ao invés de ele trabalhar do seu apartamento, ele poderia descer para esse espaço lá no prédio, onde ele tinha uma sala de reunião, ele tinha uma televisão para fazer uma apresentação, se fosse o caso, impressora, Wi-Fi. Então, ele tinha uma estrutura para ele trabalhar no próprio local onde ele residia. Então, a gente já veio fazendo isso desde 2016. Aí, com a pandemia, por exemplo, o que a gente introduziu nos nossos empreendimentos? A sala de delivery. A gente viu, né, as pessoas durante a pandemia comprando muito por internet, seja refeição, mercadorias. Então, a gente introduziu essa sala delivery, porque as portarias não estavam dando mais conta de receber tanto encomenda. Então, agora, o entregador chega lá, coloca num locker, quando a pessoa chega, mesmo que a pessoa não esteja na sua residência, não tem problema, quando ela chegar lá, ela consegue pegar no locker a sua encomenda. A área também voltada para o público mais jovem, mais teen, né? O pessoal adolescente ali, com esse negócio agora também de muita aula online. Então a gente adaptou alguns ambientes também para permitir que
que as pessoas pudessem eventualmente, né, esses jovens estudarem num ambiente mais propício, ao invés de ficarem nas suas residências. Então, são coisas que a gente tem que de maneira regular e fazendo pesquisa e entendendo a dinâmica do mundo e adaptando o produto. Então, foram essas as iniciativas que a gente já conseguiu introduzir nos projetos. Uhum. E sobre lançamentos, né? Por que a companhia decidiu não realizar lançamentos no trimestre? Na verdade, a gente tinha um projeto previsto para lançar nesse primeiro trimestre de 2021, e aí por conta desse segundo fechamento, né, que a gente teve na cidade de São Paulo, por conta da pandemia, a gente resolveu não realizar o lançamento, porque os estandes de venda também foram fechados por conta desse segundo fechamento. E como o nosso produto ele é voltado, como eu disse, ele é voltado para o consumidor final, para a família, o stand de vendas é uma ferramenta muito poderosa para aquele que quer comprar um apartamento, né? Porque ele gosta de ir até o local onde o prédio vai ser construído, ele gosta de visitar o decorado para ver como seria o futuro apartamento, ele se vê dentro daquele decorado, morando dentro daquele apartamento, ele gosta de ir até o local para ver as imagens do produto, tirar as dúvidas, ver a maquete. Então, é uma ferramenta muito poderosa. E fazer um lançamento sem ter esta ferramenta, a gente acha que não é benéfico para o nosso cliente. Então, mesmo ano passado, quando a gente também teve o lockdown um pouco mais severo, que foi de março até quase final de junho, a gente também optou por não lançar nada por conta disso, só voltou a lançar quando os estandes foram reabertos. Então, a decisão foi uma estratégia comercial, e aí agora, com a reabertura desde final de abril, a gente vai voltar a fazer os lançamentos agora a partir de maio. Uhum. Então, o guidance de lançar de 1,5 bi, 2 bi ainda se mantém? Se mantém. A gente não revisou, continua otimista com o cenário e, enfim, a ideia é colocar esse volume na rua ainda esse ano. Maravilha. Eu quero chamar aqui o Alex André para poder participar aqui desse nosso papo. Ele também tem perguntas aqui para você, Alex. Rodrigo, muito boa tarde. Obrigado pela participação aqui no BMC Business. A pergunta que eu tenho para fazer é basicamente a gente está observando essa transformação que você disse, né, do setor de construção civil. A maioria das companhias estão fazendo um movimento aí de digitalização, né, ou seja, cada vez mais trazendo processos digitais. Eu queria perguntar também para vocês o que estão fazendo aí dentro da companhia e também para tentar aí cada vez mais maximizar as vendas e também olhando que o setor também está cada vez mais moderno utilizando essas tecnologias, né? Excelente pergunta. O nosso setor, ele sempre é um setor muito conservador, digamos assim, é um ciclo muito longo, e o consumidor precisa ter esse contato, né, que eu falei para vocês, de ir até o stand, conhecer. E aí tinha a percepção que o digital nunca ia aparecer tanto. E muito pelo contrário, acho que agora na pandemia ele apareceu bastante. O que a gente tem feito? Em 2019, então antes de ter a pandemia, a gente já tinha colocado em 100% dos nossos projetos a assinatura digital do nosso contrato. Então, lá em 2019, se algum cliente quisesse comprar o apartamento da Mitre sem ir a um plantão, ele conseguia. Porque a gente sempre, há muitos anos, a gente tem o book, né, que é o livro com todas as imagens, as plantas, enfim, de maneira digital. A gente tem vídeos também, né, sobre o produto também, enfim, disponível no nosso site. Ele consegue interagir com um corretor de maneira digital também, e aí em 2019 a gente introduziu o passo final, que foi a assinatura digital do contrato. Então, isso daí nos deu uma vantagem competitiva, porque quando lá em março do ano passado teve aquele fechamento abrupto do mercado, a gente conseguiu continuar atendendo aqueles clientes que já haviam visitado o nosso stand, porque a gente tinha a solução dele concluir a venda de maneira digital. Além disso, o digital também tem sido muito importante para a gente capturar o cliente, para a gente conseguir divulgar o nosso produto para o cliente, né? Então, é cada vez mais comum as pessoas procurarem lá
no site de busca, colocarem lá apartamentos, 2 e 3 dormitórios na região tal de São Paulo, enfim, e aí as pessoas fazem comparações e tudo mais. Então, usar o digital para isso também tem sido uma ferramenta bastante importante. Hoje, por exemplo, quase 40% das nossas vendas se originam através de um lead digital. Então, o que isso significa? Que o cliente, o primeiro contato com a companhia foi através de uma ferramenta digital. Aí depois, os próximos passos, aí ele começa a conversar com o corretor também de maneira digital e depois ele acaba indo até o stand, concluindo de maneira física. Mas o pontapé inicial foi digital. Então, essa é uma outra ferramenta que também cresceu muito na pandemia. Outra ferramenta importante, a gente também lá desde 2019, a gente tem um aplicativo em que o cliente Mitre ele consegue resolver a vida dele sem precisar falar com a companhia. Então, se ele quiser entrar lá no aplicativo, segunda guia de boleto, abrir um chamado, fazer uma reclamação, um elogio, ele consegue de maneira digital. A gente é uma companhia que procura dar muita transparência. O contrato dele assinado fica nesse aplicativo, então ele não precisa guardar o contrato lá na gaveta durante 3, 4 anos. Tem lá no aplicativo dele a via digital. Se ele quiser, por exemplo, a gente é uma empresa que todo mês a gente divulga de maneira transparente para o nosso cliente como está o andamento físico das obras. E entra no nível de detalhe ali, etapa por etapa da obra, não só através de número, mas também através de vídeo, e a gente divulga nas nossas plataformas esse andamento também das obras. Isso traz tranquilidade para o cliente. Imagina que ele comprou, talvez, ele fez a maior aquisição da vida dele, então isso é importante. A gente vem procurando trazer essas ferramentas, além, obviamente, de ferramentas digitais do nosso dia a dia aqui enquanto empresa, que também melhora bastante, otimiza todos os nossos processos, enfim, reduz custos e tudo mais, né? Então, um pouco nessa linha que a gente tem investido na parte de digital. Legal, Rodrigo. Agora, uma outra pergunta, para falar um pouquinho mais sobre a diferenciação do produto da Mitre com outras construtoras, né? A gente está até olhando o último release, né, da companhia, falando um pouco mais sobre o House Mitre na Vila Mariana, né, ou seja, com entrega em 4 meses de antecedência, né, com 100% de aceite de vistoria. Então, assim, o que traz essa qualidade, ou seja, esses processos que vocês têm dentro aí de vocês, conseguem entregar com uma agilidade, né, e também ter quase 100% vendido, né? Esse empreendimento foi 98,8% vendido, 98,8% do prédio vendido, né? Ou seja, traz também a qualidade, como você falou, do próprio ativo, ou seja, de serviços e também a opcionalidade, e também, né, a questão dos processos, como você acabou de falar na parte digital, mas falando em questão da obra em si, né, ou seja, o que traz essa qualidade e também essa agilidade, né, essa velocidade, tanto de aceite também em questão de entrega de obras, né? Vamos lá. Eu acho que essa pergunta eu vou responder em duas partes, assim. Uma parece clichê, obviamente, que eu vou falar, acho que todas as empresas falam um pouco disso, né, seja lá qual for o setor. A gente é uma empresa muito voltada para produto, né, assim, a gente investe muito tempo em desenvolver produto. Infelizmente, a gente não controla a macroeconomia. A gente não controla o que um presidente da República vai tomar de decisão, o que ele vai falar, se o que ele falou fez o dólar subir, cair, a gente não controla isso. O que a gente controla é aonde a gente compra o terreno e como que a gente desenvolve aquele produto. Isso a gente controla. E a Mitre sempre foi uma empresa que se caracterizou por desenvolver os melhores produtos de cada bairro. Isso daí se reflete numa velocidade alta de vendas, né? Então o nosso lema aqui comercial a gente precisa ser a empresa e que o cliente vai escolher em primeiro lugar para comprar o seu imóvel. Ponto, é isso. Então, a gente procura entregar um produto com uma arquitetura diferenciada, com um design moderno. Então, se você olhar as fachadas dos nossos prédios, são fachadas modernas, que fogem àquela fachada tradicional. Então, a gente procura entregar um produto acima. As áreas comuns, que nem eu falei para vocês, né? A gente consegue desenvolver, então a gente colocou lá o coworking lá em 2016, por exemplo, na linha Raízes, que é uma linha voltada para um público de mais média renda, a gente colocou, por exemplo, o Car Wash, que as pessoas, né, nesses bairros têm o hábito de lavar carro aos finais de semana ali com o filho e tal,
Pô, o cara vai morar num apartamento, vai perder isso. Não, a gente foi lá, fez uma pesquisa, entendeu a vida dele. Então, a gente começou a incluir nos nossos empreendimentos também car wash. Então, esses detalhes todos, na hora da venda, é muito importante para o corretor trabalhar. E aí ele começa a entender que o nosso produto tem mais valor do que o produto da concorrência. Então, esse é o primeiro ponto, assim, uma empresa muito voltada para produto, né? Muito, assim. A nossa obra talvez não seja mais barata por conta disso, mas em contrapartida eu consigo ter uma qualidade, consigo ter uma aceitação muito grande da nossa mercadoria. E a outra parte da pergunta, que eu falei que eu respondi em 2 etapas, eu acho que é um outro tema, que eu não sei se vocês vão abordar aqui, mas eu até já vou entrar, que é a partnership. Então, hoje a gente é uma empresa de controle familiar, né, tem a família Mitre que controla a companhia, é detentora da maioria das ações, mas a gente tem aqui um grupo de executivos, os principais executivos da companhia também são sócios da empresa. Então, o sentimento de dono, esse valor, o espírito de sentimento de dono é muito presente no nosso dia a dia. Então, o diretor de engenharia, ele é sócio da companhia, o diretor de obras é sócio, e assim vai. Então, assim, a gente tem vários sócios que são da área da engenharia. Então, esse pessoal, quando está construindo um empreendimento, ele não está com a cabeça de executivo, está com a cabeça de dono. Ele sabe que se ele puder fazer um pouco melhor, ele tem que fazer, porque isso daí vai evitar manutenção adiante, o cliente vai ficar mais satisfeito, isso daí gera um ciclo positivo. Então, esse conceito da partnership, que é algo único, né? Somos a única incorporadora listada em bolsa que tem esse conceito de maneira bastante presente, é também uma outra característica, eu diria, e que explica muito do sucesso operacional da empresa. Uhum. Agora eu queria falar um pouco mais em relação ao mercado, né? O mercado de atuação de vocês, inclusive. Vocês focam bastante, e estão aqui, né, no mercado paulista. Eu queria saber do porquê disso e quais regiões da cidade a companhia enxerga maiores oportunidades. Bom, Débora, assim, a decisão em atuar em São Paulo, acho que ela é muito fácil de responder e pega muito gancho com o que eu falei agora há pouco, que a gente é uma empresa de dono. E a gente entende que o nosso mercado é um ciclo longo, né? Entre comprar um terreno e entregar o projeto, são 4, 5 anos, eventualmente. Então, e nesse período acontece um monte de coisa, né? O Brasil troca de presidente, entra em crise, sai de crise, assim vai. Tem inflação, não tem inflação. Então, estar presente, muito presente na operação é importante. Então, o que a gente imagina? Pô, se eu tivesse um canteiro de obra no Rio de Janeiro, eu não consigo visitar o canteiro de obra toda semana no Rio de Janeiro. Então, se eventualmente tem um problema, a gente não consegue enxergar. Os nossos estandes de venda, se ele também tem no Nordeste, eu não consigo ir lá checar se o corretor está fazendo um bom trabalho, se o stand está do jeito que deveria estar. A gente preza muito pelo atendimento ao cliente. Então, você entra no stand da Mitre, ele tem que ter lá um padrão, sabe? Tem que ter lá um som ambiente, tem que ter uma aromatização no ambiente, sabe? Tem que ter um design, uma sofisticação. O cliente tem que se sentir bem, mesmo que ele não vá comprar. E se eu tenho um stand no Nordeste, eu não sei se a pessoa está fazendo isso, entende? O nosso mercado funciona muito aos finais de semana. Então, de final de semana, é muito comum você encontrar os sócios da companhia, pelo menos 2, 3, rodando os stands. Então, eu rodo muito, eu visito muito stand, junto com o diretor comercial, que todo sábado e domingo está presente nos stands. Então, se a gente sai para fora de São Paulo, a gente começa a perder isso. E aí começa a perder a qualidade que o André acabou de me perguntar agora há pouco. Então, por isso que a nossa decisão é ficar focado na cidade de São Paulo. Bom, então agora, olhando e aí, sobre o bairro... Claro. Só para complementar sobre o bairro, né, de atuação. Isso. A gente atua na cidade inteira. Então, se o bairro couber o produto raiz ou o produto house, a gente olha, não tem uma preferência, e a gente acaba atuando na capital toda.
Não tem nenhum ponto que vocês acreditam ser de maior potencial? Nenhuma região que vocês acreditam ser de maior potencial? Olha, a linha Raízes é uma linha que tem, eu diria assim, tem menos concorrência do que a linha House, né? Como é menos óbvio você lançar e ter que vender um produto a 7, 8 mil reais o metro quadrado, então a gente tem menos concorrência, né? Quando você olha, quem que é o meu concorrente nessa linha? São os construtores locais ali, aquele incorporador pequenininho de bairro. As grandes companhias dificilmente vão atuar na linha Raiz. Então, a linha Raiz é uma linha que a gente gosta muito, porque tem menos concorrência e tem mais oportunidades, tá? Então, é uma linha que a gente gosta bastante dentro da empresa. Mas a linha House, de novo, é uma linha também excelente, a gente atuar nos principais bairros de São Paulo é muito bom. Então a gente vê oportunidade nas duas linhas, não tem uma preferência exclusiva, sabe? Bom, olhando um pouco aí para o futuro, né, eu queria saber mais sobre os projetos que estão aí para poder ser lançados para o segundo trimestre aí de 2021, até porque acho que é importante a gente dar esse panorama, mais do que olhar para números que já passaram, na temporada de balanço a gente sempre está olhando aí para trás, porque já foi, né? Então, queria olhar um pouco aí para frente, você falar um pouco aí sobre o que vai ser lançado, para saber mais, né, de quanto de VGV potencial poderia ser gerado por eles. Vamos lá. Hoje a empresa tem 3 estandes de venda abertos. Então é o House Mitre Santa Cruz, o House Mitre Campo Belo e o House Mitre Residence 370. Um fica no Ipiranga, Campo Belo e no Brooklyn. Esses 3 projetos já estão com estandes abertos, a gente já está recebendo visita de cliente, fazendo atendimento. A gente deve lançá-los nos próximas 3, 4 semanas, tá? Esses três projetos devem dar um VGV aí potencial de 330 milhões de reais, de valor geral de vendas. E aí a gente tem um 4º projeto que a gente deve inaugurar o stand nos próximos 15 dias, e a expectativa é tentar lançá-lo ainda no segundo trimestre, que é o House Mitre Aclimação, e aí a gente completaria o segundo trimestre, então, com um VGV na casa de 450 a 460 milhões. A expectativa é fechar o segundo trimestre com esse volume de lançamentos, e aí a gente tem um 5º projeto que a gente vai abrir o stand em junho, e aí a gente deve lançar mais no início do terceiro tri, e completaria mais 180 milhões, então a nossa expectativa é que nos próximos 90 a 120 dias a gente lance 640 milhões de reais em valor de venda. Tá, agora falando da questão. E aí, para completar aquele guidance, a gente faria no segundo semestre. Desculpa te cortar. Não, claro, pode. A gente quer detalhar aí tudo o máximo possível do que a gente conseguir da companhia, né? Queria saber mais como que a Mitre pretende continuar crescendo, assim. Você acredita que ainda há espaço para um crescimento exponencial como que foi visto em 2020? Possivelmente a gente conseguir ver isso ainda replicado em 2021? Olha, Débora, essa questão de crescimento no nosso mercado é um pouco sensível, assim. A gente, na época do IPO, em conversa com os investidores, deixou muito claro 2 coisas. Uma, que a gente não queria sair para se distanciar da nossa operação, então por isso que a gente vai ficar focado em São Paulo, porque a gente entende que nesse nosso ciclo é importante ter a visão de dono, a presença do dono ali no dia a dia. E o outro que a gente sempre deixou muito claro foi o tamanho da empresa. A gente sempre colocou que a gente tinha um teto para a nossa empresa, um teto operacional. Como a Mitre é uma empresa que a gente gosta de estar presente no dia a dia, a gente gosta de investir muito em produto, em ter essa qualidade no stand que eu te falei, tudo mais. Se a gente começar a lançar 5 bilhões por ano, a gente vai começar a perder um pouco disso. É difícil eu estar em todos os plantões para checar se está lá com a música ambiente, por exemplo. É difícil o diretor de engenharia estar em todos os canteiros de obra semanalmente para checar a qualidade da obra, porque a operação fica muito grande e aí você começa a perder um pouco essa essência. Então, a nossa expectativa, na verdade, é ser uma companhia que vai lançar
de 1,5 a 2 bilhões de valor geral de vendas por ano. Então, dito isso, este ano a nossa expectativa já é chegar nesse patamar e aí manter a empresa nesse nível daqui em diante. Tá? Então, essa é a nossa expectativa. Maravilha. Eu quero chamar de volta aqui o Alex, ele tem perguntas aqui para você, inclusive, para falar um pouquinho sobre essas altas que estão acontecendo aí de commodities, né, Alex? É isso mesmo, Rodrigo. Falando uma grande pergunta, né, dos investidores que ficam receosos em questão do aumento aí dos preços das commodities, mesmo com as últimas quedas, a gente fala aqui do minério de ferro, também tem a questão aí dos insumos, a questão da construção civil. Você, colocando esse ponto, te preocupa, ou seja, tanto a inflação, ou seja, também os preços, né, das commodities que também corroboram aí para os custos das obras, ou seja, como que você enxerga ao longo do ano, né, ou seja, esse impacto aqui também na construção civil, né? Olha, esse tema é o tema que a gente está com a lupa dentro da Mitre nesse ano. Assim. De fato, ano passado, a inflação da construção ela foi muito forte. Alguns insumos subiram além da inflação. O aço, que, enfim, foi um deles. Então, a gente está olhando com muita atenção. A gente preferiu, de maneira conservadora, revisar todos os orçamentos de obra ainda no primeiro trimestre e a gente, então, fez um ajuste nos nossos orçamentos para ser mais conservador e para evitar revisões futuras, tá? Então, hoje a gente tem um cenário aqui de orçamento bastante confortável para compor, né, para navegar esses próximos meses. Então, a gente prefere ser mais conservador e adotar essa estratégia, porque de fato ainda há muita incerteza, né? O minério de ferro batendo recordes aí quase que diários, então as siderúrgicas é difícil hoje você conseguir fazer um contrato de longo prazo, ninguém quer travar preço, enfim. Então a gente prefere adotar essa estratégia. E aí, com isso, a gente entende que está bem agora, a gente está bem posicionado, digamos assim, para conseguir manter a margem para o nosso acionista sem ter preocupação de aumentos futuros. Uhum. Falando já em alta, eu quero aproveitar, eu quero entrar um pouquinho para falar sobre juros, né? Como é que vocês estão enxergando esse atual nível dos juros? A gente tem já uma perspectiva, inclusive, de mais aumento daqui para frente, né? Como que o aumento da curva fica aí para vocês? Você se preocupa com isso? Tipo, chega a ser, né, preocupante para vocês? Olha, de verdade, assim, hoje não. Né? Existe uma discrepância, talvez, entre o mercado financeiro e a economia real, assim, porque o nosso setor ele é muito impactado, né? Cai juros, o nosso setor ele anda bem. Fala que vai subir juros, o nosso setor ele acaba andando para trás. Mas acho que é importante olhar com um pouco mais de detalhes. Quando a gente fala, se a gente pegar 5 anos atrás, se a gente voltar lá para 2016, o cliente, o consumidor pessoa física, ele tomava um financiamento imobiliário a 11%, 12% de juros ao ano. Hoje, essa mesma pessoa, ele consegue tomar um financiamento imobiliário a 6,8%, 7% ao ano. Então, de fato, a gente teve aí teve uma redução de 5 pontos. E aí, quando a gente fala que a Selic vai subir, que de fato vai subir, acho que está dado isso já, talvez o financiamento imobiliário ele vai sair de 7, ele vai para 8. E quando a gente compara esse 8 com o 12 que o cliente pagava há 5 anos atrás, é uma redução muito gritante. A necessidade de renda do cliente reduz muito a cada ponto percentual que cai. E os 8% vai continuar sendo muito menor do que a taxa histórica que sempre foi no Brasil. Então, quando as pessoas falam o juros vai subir e vai impactar o setor imobiliário, parece que a gente está falando que o crédito imobiliário vai voltar para 11%, 12% ao ano. E não é isso que as curvas de juros mostram. Obviamente,
existem outros aspectos aí de macroeconomia que podem impactar e piorar isso, mas por hora não é o cenário que se mostra. Então, assumindo o cenário atual, a gente entende que continua super favorável o crédito imobiliário, assim, para as pessoas comprarem apartamento. Então, por hora, não é algo que nos preocupa. Tá? E a gente, até o momento, não tem visto os bancos aumentarem o custo para o cliente. As pessoas que compram imóvel da Mitre, que precisam acessar um crédito imobiliário, a gente tem visto os bancos aprovando em taxas bastante competitivas. Então, esse é mais um pilar que nos deixa otimista para a manutenção desse ciclo. Uhum. Você falou há pouco sobre o programa de partnership que vocês têm na companhia. Eu queria saber se você pode falar um pouco mais, né, como é que funciona esse programa, também sobre o giro ativo, né, e vantagens competitivas que vocês têm na companhia. Vamos lá. A gente é uma empresa, né, que eu falei, de controle familiar, então tem uma família, o Fabrício é o principal controlador da companhia, mas desde que ele se tornou o CEO da empresa, ele sempre teve uma premissa de profissionalizar a empresa, né? Então, hoje ele é o único membro da família que exerce função executiva e ele profissionalizou a empresa inteira. E como manter uma empresa 100% profissionalizada, com pegada, com sentimento de dono? Trazendo os executivos para serem donos da empresa, né? Acho que é a maneira mais fácil. Então, a gente criou já, mesmo antes do IPO, já alguns anos antes do IPO, a nossa partnership. O que é a partnership? É uma outra empresa que reúne os executivos sócios da empresa. Essa partnership hoje detém quase 4% da companhia. Então, alguns executivos que fazem parte dessa partnership são donos de aproximadamente 4% da companhia. E aí, com isso, a gente consegue deixar alinhados os interesses dos executivos com os interesses dos controladores, com os interesses dos acionistas que entraram pós-IPO. Um outro ponto importante, na época do IPO, nenhum acionista, nem acionista controlador, o Fabrício, que é o controlador e executivo, e os executivos que fazem parte da partnership, nenhum de nós vendemos ações da empresa no IPO. E mais do que isso, a gente renovou o nosso lock-up. O que é o lock-up? A gente está travado, a gente está impossibilitado de vender as nossas ações por um período que, no nosso caso, são 5 anos. Então, com isso, a gente mostrou para o acionista que estava entrando com a gente no IPO, falou, olha, como é que você está colocando dinheiro aqui para daqui 6 meses a gente fazer alguma loucura e ponto? Não, porque eu que sou aqui acionista também da empresa e executivo, a minha ação ela está travada por 5 anos. Então, se eu não entregar resultado no longo prazo, você não ganha e eu também não vou ganhar o meu, entendeu? Então, é o famoso skin in the game, assim, colocar a pele no jogo mesmo. Então, com isso a gente consegue criar esse conceito. E aí é muito legal porque a gente consegue passar essa cultura para quem está entrando na empresa, né? A gente, no ano passado, teve um programa de trainee estágio com 13 mil inscritos. Então, a gente já começa a ser visto como uma empresa, uma marca empregadora forte. E o jovem que chega, ele não quer um simples emprego, sabe? O jovem hoje ele tem anseio, ele quer crescer, ele quer sentir que ele tem espaço para fazer carreira, para contribuir. E quando ele olha para cima e vê que ele pode ser sócio da empresa, que aqui tem espaço, e aqui o sócio não é só um diretor que é sócio, não. A gente convida cargos intermediários para serem sócios da empresa. Então, quando ele olha e vê essa possibilidade, ele veste a camisa, ele vai para cima, ele quer trabalhar, ele quer entregar resultado. Então, você vai no lançamento de um projeto Mitre, é muito legal. Você chega lá no lançamento da Mitre, você vê trabalhando lá estagiário, você vê um estagiário tá lá ajudando, você vê o analista trabalhando lá no final de semana e contribuindo para o lançamento, e pessoas que não são da área comercial. Então, esse espírito que se cria é muito bacana dentro da empresa. E isso daí contribui para outra parte da sua pergunta, que é o giro do ativo, né? A gente é uma empresa muito voltada para ROI, então para rentabilidade. Tanto é que a nossa meta aqui de longo prazo dos sócios é entregar um ROI acima do que a indústria entrega. E como que a gente entrega rentabilidade alta? Entregando mais
Então, assim, eu me comparo com o meu concorrente. Eu tenho uma base de capital, hoje a nossa base de capital, nosso patrimônio líquido é 1 bilhão. Então, com 1 bilhão que eu tenho na minha base de capital, eu preciso entregar mais do que o meu concorrente, que também tem 1 bilhão. Como que eu entrego mais? Girando mais rápido o meu ativo. E como que eu giro mais rápido o meu ativo? Sendo mais eficiente, construindo uma obra, entregando o projeto com antecedência, tendo um bom nível de venda, porque assim eu não fico carregando estoque pronto, tendo um índice de qualidade alta, porque assim eu fico evitando manutenção no meu empreendimento, tendo uma imobiliária própria, né? A gente tem a nossa Mitre Vendas, que é a nossa imobiliária própria, então tendo uma qualidade na venda bastante alta, para conseguir ter uma velocidade de vendas rápida. Então isso daí eu só consigo criar se eu tenho as pessoas de fato com esse pensamento e sentimento de dono. Então esse é um outro grande pilar dentro da Mitra, a nossa partnership, que é algo que é muito comum no sistema financeiro, né? A gente vê muito em fundo o pessoal com essa mentalidade, até pelo background do Fabrício também, que ele vem de mercado financeiro, ele trouxe esse espírito para dentro da empresa. Esse conceito. Maravilha. E aí eu quero trazer o Alex novamente para poder ele conversar aqui com a gente. Ele quer saber mais sobre o banco de terreno de vocês. Para falar um pouquinho mais, Rodrigo, sobre o Land Bank, né? Estava em torno de 5 bilhões de reais para lançar nos próximos 3 anos, né? Pelo que a gente estava vendo aqui nos números da companhia. Mas falando não só do Land Bank de vocês, mas do setor como um todo, né? Ou seja, o setor está aquecido, né? Ou seja, várias questões, né? Ou seja, questões também de taxa de juros, né? Também a demanda voltando, ou seja, a confiança do consumidor, né? Ou seja, cada vez mais sentindo que a economia está voltando para tomar um financiamento de longo prazo, né? E como que vocês selecionam, né, esse Land Bank de forma mais estratégica? Como que vocês enxergam que o mercado está, ou seja, precificando também esses terrenos e também olhando isso mais para frente? Ou seja, como que isso transforma também em lançamento de uma forma que você acabou de falar, ou seja, girar esse estoque, né, ou seja, vender bem e também trazer um Land Bank mais atrativo para também gerar valor não só para a empresa, mas também para o cliente, né? A gente tem uma área, né, aqui dentro da companhia, que é uma área de novos negócios, então a função dessa área é originar novos terrenos, e a gente faz tanto ativamente quanto passivamente. Ativamente a gente vai atrás das áreas e passivamente corretores trazem áreas para nós. A gente tem algumas particularidades que eu não posso abrir por questões estratégicas, mas de fato a gente consegue ser muito célere na resposta, na análise de um terreno, então essa é uma vantagem competitiva. A gente tem uma característica que é única no setor, e aí eu posso abrir porque é público, que é a forma como a gente consegue comprar e desembolsar o nosso terreno, né? A gente cria uma expertise interna de vincular o pagamento, ou boa parte do pagamento do terreno, quando ele é aprovado na prefeitura. Então, a maioria das empresas, elas fazem o contrário. Eu vou lá, negocio com o vendedor, faço uma análise jurídica do terreno, se tiver tudo ok, vou lá e compro. E aí eu levo um ano e meio para conseguir aprovar aquele projeto. Só que ele já desembolsou o dinheiro há um ano e meio atrás. A gente faz o contrário. Eu consigo carregar esse terreno e pagar só quando aprovar o projeto. Então eu encurto o meu fluxo de caixa, a minha necessidade de capital. E aí isso contribui para o meu alto giro do ativo. Por isso que com a mesma base de capital eu consigo entregar mais do que minha concorrência. Então, mas isso daí é uma expertise construída aí ao longo de anos, né? A gente é muito conservador, a gente tem um comitê que aprova, né? Então a área origina, a gente leva um comitê interno aqui da companhia que a gente passa por todos os terrenos. A gente analisa tudo, analisa o aspecto comercial, preço de venda, custo de construção, analisa a concorrência. Então, assim, é feito um estudo muito minucioso para tomar a decisão de compra de um terreno. Assim. Não é algo simples, porque a gente não pode errar, né? O terreno ele tem uma participação no custo total do empreendimento bastante importante. Então, comprar um terreno errado pode gerar um prejuízo ou pode gerar um passivo para a companhia. Então, a gente procura ser bastante detalhista nesse aspecto. Não sei se ficou claro ou se ficou faltando alguma parte da sua pergunta. Ficou muito bem explicado, muito obrigado. Vou deixar aqui para a Débora complementar.
Olha, eu quero falar um pouco sobre as expectativas do setor nos próximos 3 anos. Entender um pouquinho como é que vocês estão enxergando para o setor em geral e como que você acha que a Mitre tende a se beneficiar nesse ciclo. Bom, Débora, assim, a gente está muito confiante, tá, com o ciclo. Acho que é importante fazer algumas análises um pouco mais micro, assim, para entender de fato onde a gente se encontra. A praça que a gente atua, que é São Paulo, capital, quando a gente começa a quebrar um pouco, né, a gente ouve falar, São Paulo lançou nos últimos 2, 3 anos 50 mil apartamentos, tem uma super oferta, etc. Para quem olha assim de bate-pronto, de fato parece, mas quando você vai entender os números, você vê que não é bem assim. Onde a gente é focado, com o apartamento para família, 2, 3, 4 dormitórios, são os apartamentos acima de 45 metros, São Paulo tem hoje aproximadamente 12 mil unidades em estoque. Esse estoque, se ninguém mais lançar nada, em 7 meses esse estoque é absorvido. Pelo atual nível de venda, em 7 meses todo esse estoque vai ser absorvido. Então, historicamente, quando o nível de estoque está abaixo de 1 ano de venda, você tem a apreciação dos imóveis, que é o que de fato a gente tem visto. Então, a cidade não está super ofertada para os imóveis que a gente, Mitre, faz. Muito pelo contrário, está um estoque bastante adequado. E é quando você junta o fenômeno da taxa de juros, também que está num patamar bastante interessante, mesmo que ela suba, como a gente falou agora há pouco, ela vai subir para 8, enfim, vai continuar num patamar bastante interessante. O Brasil inteiro, cidade de São Paulo, tem um déficit habitacional grande. A gente vem, né, é importante lembrar que, infelizmente, a gente vem de uma crise econômica. Lá em 2015, 2016, o Brasil passou por uma profunda crise econômica. Isso gerou uma demanda reprimida muito grande também. O mercado de São Paulo, por exemplo, até 2015, ele lançava e vendia 30, 35 mil imóveis. De 2016 em diante, ele passou a lançar e vender 16, 17 mil imóveis. E aí ele foi recuperar em 19 e 20, só que boa parte do que foi lançado e vendido em 19 e 20 foi apartamento compacto, que não é o nosso business. Nosso business é o apartamento maior. Então, quando a gente olha no detalhe, assim, isso tudo nos deixa bastante otimista. Demanda reprimida, juros um patamar interessante, a relação oferta e demanda muito também adequada. A gente acredita que a gente vai ter uma excelente continuidade de ciclo e que a Mitre está bem posicionada, né? Tem um land bank premium, localizado 100% cidade de São Paulo, voltado para média e média alta renda, que é o público que, quando a taxa de juros cai, cria uma demanda muito grande e é um público que também procura imóvel por conta da demanda reprimida que se criou e etc. Então, a gente entende que a gente está muito bem posicionado e estamos otimistas, né? Por isso que a gente não revisou o guidance, continua acreditando em entregar esse volume esse ano e nos anos seguintes. Maravilha, que maravilha, é ótimo então conhecer um pouco mais da Mitre. Bom, eu quero que vocês saibam que vocês têm sempre espaço aberto aqui com a gente. O BMC Business, ele surge para poder justamente conseguir estreitar esses laços aí do investidor junto com a companhia. Então, a gente acredita que esse acaba sendo um canal mais fácil aí de comunicação, de interação. Então, assim, sempre que surgir uma novidade, talvez, você já pode chegar aqui e falar, olha, tem uma novidade aqui, posso ter um espacinho aí para poder ir falar, contar um pouco mais. Com certeza vocês terão, tá? Então, contem com a gente, contem aqui com a BMC, porque essa é a ideia, levar informação para o mercado, é para isso que a BMC está aqui. E o BMC Business, principalmente para poder trazer as companhias realmente aí que estão listadas aí na B3 para poder falar diretamente com o investidor. Então, seja sempre muito bem-vindo aqui no BMC Business. Muito obrigada. Obrigado, Débora, a todo o time da BMC também. A gente agradece muito a oportunidade. A gente também se coloca à disposição de qualquer investidor, o nosso time de RI, enfim, então qualquer dúvida, podem nos ligar, mandar e-mail que a gente responde, não importa se tem uma ação, se tem milhares, a gente trata todo mundo igual e faz questão de atender todo mundo bem também. E, por favor, visitem os nossos stands, mesmo que não seja para comprar, podem ir, visitem, vejam
como que a Mitre trabalha, como que o conceito, a estratégia da companhia, que serão todos muito bem-vindos. Novamente, obrigado pela oportunidade. Até uma próxima, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, esse foi o seu IR da Mitre. Agora a gente vai bater um papo aí com o Raul Greco, que é da Eleve, para poder a gente falar um pouco mais sobre esse setor aí, entender um pouco mais sobre os resultados e números da Mitre, né, que vieram em linha aí com o mercado. Quero conversar aqui um pouquinho já com ele por aqui, que já está ao vivo aqui conosco. Seja muito bem-vindo aqui, Raul. Oi, tudo bem? Obrigado aqui pelo espaço novamente. Vamos lá. Vamos lá, vamos falar. Não sei se você conseguiu aí acompanhar um pouquinho do nosso papo aqui de antes, mas eu queria que a gente pudesse falar mais sobre os resultados de Mitre, né, que vieram em linha, né, com o mercado, mas acho que o segundo trimestre já pode vir mais forte, né, com a força aí do volume sobre oferta, né? Como que você está olhando isso? O resultado da Mitre, ela veio bastante em linha com o que o mercado já estava esperando, até porque as incorporadoras, de modo geral, eles soltam uma prévia operacional sempre no início, no fim do trimestre, e aí a gente já consegue ali ter a expectativa de como vai vir ali os resultados financeiros. Fora isso, eu acredito que a Mitre já vai ter um resultado melhor aí no segundo e terceiro trimestre do que o primeiro, até porque, como o Rodrigo, que eu acompanhei um pouco aqui da entrevista, comentou, ele falou ali que vai fazer novos lançamentos, já está ali com 3 stands abertos para visitação, então isso já vai trazer ali um volume de lançamentos mais forte e um volume de vendas aí também bastante robusto, né? A Mitre, ela tem um histórico de ter lançamentos, né, de ter vendas sobre lançamentos de acima de 50%. Então, é esperado aí que esse volume aí, essa velocidade de vendas que eles têm, seja refletido também nesse trimestre, porque eles, como o Rodrigo também comentou, eles têm esse giro aí de ativos bastante elevado. Então, a gente espera aí que seja resultados melhores, sim. Bom, ano passado o setor imobiliário teve altas aí recorrentes, né? O cenário de juros baixos acabou favorecendo bastante, né, para isso. Mas esse ano a gente já está indo aí para a segunda alta aí na taxa básica de juros. O Copom já sinalizou mais um reajuste aí para a próxima reunião. Existe uma expectativa de novo ciclo de expansão, mas acha que isso pode acabar atrapalhando? Como que estão suas expectativas aí para o setor? A gente saiu de um juros muito baixo, agora no juros baixo, e a gente vai para um juros de Selic aí normalizado, aí talvez em torno de 5%, 6%, até 7%. Então, eu acredito que isso não deve impactar tão forte nos juros de financiamento, que é o que traz ali as vendas que incentiva ali os compradores, né? A gente, quando estava ali, antes de sair dos juros de 6% para 2%, a gente já tinha os bancos financiando os clientes a 7%, 7,5%, que é os juros que hoje já se pratica no mercado em financiamento imobiliário. Então, a gente não acredita que com o movimento inverso isso vai mudar, vai ter um aumento muito significativo desses juros de financiamento. O que vai manter atrativo aí o investimento em imóveis. Então, de modo geral, a gente vê que isso não tende a atrapalhar, porque a gente está saindo de um juros muito baixo para um juros normal para uma economia brasileira. Então, acredito que ainda vai ter um apelo, vai continuar essa demanda, e todas as incorporadoras, como eu olho a maioria delas e das listadas e acompanho, eu vejo que eles estão com um ímpeto de lançamentos aí no segundo semestre bastante forte, aí, com uma flexibilização maior desse isolamento social, essa abertura de estandes.
Então, tudo isso, né, tende a criar aí um ambiente mais favorável para as incorporadoras voltarem a lançar de maneira mais robusta e fechar um ano com um bom ano aí, tá? A alta do aço, a alta nos preços, né, do aço também tem impactado o setor, né, de construção. Muitas empresas estão segurando novos lançamentos, inclusive. A gente até conversou, inclusive, com eles, com o pessoal da Mitre sobre isso. Mas no primeiro trimestre a gente tem visto que os resultados das incorporadoras têm sido bons. Você acha que essa questão dos insumos pode impactar de alguma forma nos próximos meses? Ou não? Realmente isso vai passar? Tende a impactar, sim, porque o aço é um insumo importante ali para aço concreto, que são dois componentes que têm aumentado bastante o preço. Eles são super importantes na construção, então isso impacta. Mas o que a gente tem, mas não são os únicos componentes, né? Então, o que a gente tem visto é que o INCC ali, por mais que ele não cubra 100% dos custos, ele consegue ali, ter esse benefício aí de repassar em toda a carteira dos clientes, o que vai fazer com que a gente veja nos resultados uma manutenção dessa margem operacional, porque as incorporadoras, elas têm, sim, já feito uma adequação uma adequação aí a esses custos, né? Já tem feito uma reavaliação do budget aí para esses financiamentos. Então, e também tem repassado aí na tabela de preço. Então, a gente vai ver ali uma manutenção dessas margens brutas, mesmo com os aumentos do aço, que deve perdurar aí ao longo de todo o ano, tá? Então, eu vejo que as companhias incorporadoras, elas estão desalavancadas, elas já têm um balanço bem mais leve, justamente para poder trazer esse volume de lançamentos e essa manutenção de margens bastante estabilizada aí nos próximos trimestres. Maravilha, super bem esclarecido aí sobre o setor. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Raul Eleven, muito bem-vinda aqui. Um forte abraço aí para o pessoal, para todo mundo que participa aqui conosco. Portas abertas aqui sempre da BMC para vocês, tá bom? Até uma próxima. Muito obrigado, até a próxima. Até mais, Raul. Tchau, tchau. E a gente vai seguindo por aqui. E antes de começar a falar da temporada de balanços, vamos a notícias do mercado, porque a gigante americana de comércio eletrônico, a Amazon, anunciou que vai criar 10 mil postos de trabalho no Reino Unido devido à abertura de novos centros de distribuição. E tem as informações, é a correspondente Giovanna Locatelli, e é para lá, para os Estados Unidos, que a gente vai agora. Giovanna. A contratação dessas 10 mil pessoas vai aumentar o número de funcionários no país para 55 mil funcionários até o final de 2021. Com esse movimento, a Amazon se torna o gigante do comércio eletrônico, um dos poucos grandes empregadores que agregaram emprego durante a pandemia. Isso acontece um dia depois de o maior varejista online do mundo anunciar que está contratando 75 mil trabalhadores para sua ampla operação de logística na América do Norte. Um sinal de que a empresa espera que o aumento da demanda sobreviva à pandemia. A gigante da tecnologia, com sede em Seattle, contratou cerca de 500 mil pessoas no ano passado, estimando seu número total de funcionários a 1.300.000 no final de março. Os 10 mil novos empregos, em par com as adições da Amazon no Reino Unido, no ano passado, serão principalmente em centros de atendimento e recepção de encomendas, mas também inclui funções como moda, marketing digital, engenharia, produção de vídeo, desenvolvimento de software, computação e nuvem também. A empresa deu esse comunicado nesta sexta-feira. O secretário de Negócios do Reino Unido, Kwasi Kwarteng, saudou o anúncio chamando de um voto de confiança na recuperação da economia do Reino Unido. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Obrigada, Giovanna.
Agora vamos à temporada de balanços, começando por positivo, que registrou lucro líquido de mais de 55 milhões no primeiro tri, alta de 1.175% na comparação anual. Alex, é até estranho a gente dizer isso, né? Alta de 1.175%, como que é isso aí? Explica aí pra gente. É uma alta astronômica, né, Débora? Realmente a Positivo representou aí ótimos números, né? Inclusive o Thiago aí, que é analista da XP, ele esteve aqui hoje pela manhã, o pessoal estava pedindo bastante. Quem acompanhou aqui a gente desde mais cedo, o Thiago analisou inclusive o gráfico da Positivo. Thiago Alvarenga sempre muito solícito, né? Todo mundo aqui da BMC News, também todo mundo que assiste aqui a gente. Então vamos falar um pouquinho agora mais dos números, né? O Thiago falou um pouco mais dos gráficos, agora a gente vai falar um pouco mais dos números, análise fundamentalista, ou seja, o que está por trás desses números. Então vamos falar um pouco mais sobre os destaques do primeiro trimestre. Nossa equipe aqui colocou uma apresentação aqui no ar. Vamos lá, vou falar aqui o que tem de destaque, né? Ou seja, o primeiro slide a gente traz aqui a receita bruta, né? Que atingiu aí mais de 809 milhões de reais, um crescimento de 85% versus o ano anterior, e manter um novo patamar de atividade para o próximo trimestre. Ou seja, qual que é essa mensagem que a companhia traz para o primeiro tri? Basicamente que esse número é um patamar, né, saudável e que isso torna-se crescente, ou seja, não é um número totalmente surpreendente, que deve ter uma nova queda, ou seja, é um patamar agora de consolidação e de crescimento da companhia. O EBITDA, né, geração de caixa, ajustado em 61,3 milhões, uma margem de 9,1% sobre a receita líquida, revertendo o resultado negativo do mesmo período do ano anterior. O lucro líquido de 56 milhões de reais no primeiro tri, como a Débora comentou, uma alta de mais de 1.175% acima do resultado do primeiro tri de 2020. E recentemente, né, o licenciamento e incorporação das operações da marca de computadores da Compaq no território brasileiro permitem complementar o portfólio da oferta da Positivo Tecnologia, que pretende atender todos os públicos a partir do segundo trimestre, ou seja, para quem conhece aí o setor, indo mais para a parte dos computadores de HP, né? Agora, indo para mais destaques, né, como a companhia colocou no próximo slide, crescimento balanceado de vendas, ou seja, a volta do consumo pessoal de computadores manteve elevados patamares de faturamento, versus aí o primeiro período do ano passado. O segmento de consumer, né, apresentou um forte crescimento de 152%, instituições públicas recuperando, né, ou seja, a gente viu na pandemia que postergaram aí licitações, mas agora voltando aí, faturamento crescendo mais de 43%. Corporativo, um crescimento de 12%, com destaque aí no Positivo iService, ou seja, a parte mais de serviços, e continuidade de transformação digital, vendo por canais próprios, né, online, de terceiros, que também mantiveram sua trajetória de expansão e modernização das plataformas de e-commerce, fortalecendo aí as estruturas especializadas em atendimento de canais online, maiores investimentos e também em marketing digital. Agora vamos falar um pouco mais sobre outros destaques no próximo trimestre. A gente tem aqui melhoria de mix de produtos, né? Isso que o mercado estava esperando da Positivo, ou seja, o que a Positivo poderia ofertar. A gente está vendo aqui a margem bruta de 23,2%, ou seja, aumentando a margem bruta e o EBITDA também alcançando 61 milhões de reais, com margem de 9,1%, como a gente comentou, com aumento da demanda e restrições de supply, né? Supply chain, ou seja, a demanda ficando cada vez mais aquecida, e ao mesmo tempo a gente vê aqui uma falta, né? Ou seja, de suprimentos para atender a cadeia aqui de tecnologia, simplesmente aqui computadores, né? Então a parte de chips, né, limita aí um aumento de volumes de venda, né? Isso é um ponto de preocupação da companhia. E reforço de portfólio, né, de marcas com maior penetração em todos os segmentos. Então a companhia ela destaca principalmente a marca Compaq aí completa no portfólio, que esse licenciamento já foi completo, como anunciou ali no fato relevante. Agora falando rapidamente dos negócios da Positivo no primeiro trimestre, no próximo slide, para quem ainda não conhece, ou seja, o que é o core business, ou seja, o que é o principal movimento de crescimento da companhia. Computadores, celulares, tablets e outros periféricos, né? Mas a maior parte aqui a gente está falando aqui de computadores, né, tanto na parte de governo, consumer e também de instituições públicas, e também celulares e tablets, né? Então, por último, menos representativo, né, a gente fala aqui de outros periféricos. Avenidas de crescimento, né? Ou seja, o que a companhia enxerga para crescer ao longo dos anos, né? A gente está falando aqui de eleições, então a gente fala aqui de urnas eletrônicas, né? Principalmente aqui na parte de instituições públicas, os servidores, né? Tanto na parte corporativa e também na parte de instituições públicas, pequeno varejo, também a casa inteligente, ou seja, utilizando essa questão de digitalização na casa toda, né? Ou seja, utilizando aparelhos que podem integrar e trazer mais sistemas que trazem uma melhoria de performance na casa e também na parte das empresas, e também na parte de hardware as service e também de soluções de pagamento,
na parte corporativa e também nas soluções para canais públicos, tá? A parte de Corporate Venture Capital, né? A companhia ela tem investimentos em 11 startups, inclusive algumas na parte de agro, né? Então, para quem não conhece, a Positivo também está relacionado ao segmento de agro e também a outros segmentos com capacidade de captura de valor e também de inovação ao longo dos anos, né? A parte de consumer aqui no próximo trimestre, para a gente retratar um pouco mais do que aconteceu no primeiro TRI, né? Então, teve um consumo trimestral de computadores no Brasil que se mantém aquecido, mesmo abaixo do quarto trimestre, com uma receita bruta, né, saltando aqui para quase 500 milhões de reais, um crescimento de 152%, e o mercado de computadores global continua em expansão e deverá atingir 357 milhões de unidades em 2021. O computador voltou a ser pessoal e essencial na vida das pessoas, que mostra um crescimento da tecnologia por vários anos, e também nível de estoques ainda mais baixos do que alcançados no quarto trimestre. Para quem acompanhou aqui na BMC News, a gente falou um pouco mais sobre isso, quando a gente comentou sobre Positivo lá atrás. Ou seja, cada vez mais os níveis de estoques dos varejistas estão ficando baixos e isso traz uma leitura que os preços tendem a aumentar e, consequentemente, a margem da Positivo também, à medida que traz um desafio maior, né, para a cadeia de suprimentos para atender toda essa demanda. E também o volume que foi limitado pelos desafios que fabricantes encontram aí na base da indústria, como chips e telas, como a gente acabou de retratar por aqui. Agora, passando para o próximo passo, a gente tem para falar um pouco mais sobre a parte corporativa, né, ou seja, a parte do consumer, né? Vamos para o próximo slide, que depois a gente passa para o corporativo. A parte do consumer, a gente vê aqui a ampliação do portfólio de produtos com classe alta e classe média alta, né? Então, ou seja, a parte da Compaq também foi um dos propósitos, né? Também a parte da HP. O licenciamento da corporação também permite a companhia ganhar participação, por exemplo, no ICOR, né, I3, que possui atualmente menos de 6% do total do mercado de consumer, ou seja, a companhia atuando aí num novo segmento de mercado. Aqui na parte corporativa, a gente vai falar um pouco mais sobre o grau de confiança da parte das empresas e com orçamentos já ajustados para a nova realidade, com indicativo de maiores investimentos de tecnologia versus o ano de 2020, que era um ano de grande certeza, né? Ou seja, agora um ano de vacinação e um ano de maior confiança na parte das empresas. Uma forte tendência por notebooks frente a desktops, seguindo o movimento iniciado pela pandemia, e também a Positivo pronta para atender essa crescente demanda no ano de 2021, com um portfólio mais aderente ao novo cenário, com as linhas Positivo, Compaq a partir desse ano e a Vaio, né, com uma receita bruta mais de 122% crescente. Agora, indo para a parte de instituições públicas, a gente vê aqui a evolução do backlog de mais de 35%. Esse backlog de compras contratadas, já somando aí as contratações de instituições públicas no final de março, já alcança quase R$1 bilhão, 932 milhões de reais, crescendo 35%. Como a gente vinha comentando, né, a companhia olhando que esse número pode ainda aumentar. E fornecimento de urnas eletrônicas, com pedidos de 225 mil urnas e um faturamento aproximado de 925 milhões, com entregas nesse ano e também no ano que vem, no ano de 2022. No próximo slide, a gente fala um pouco mais sobre o crescimento da receita bruta, né, ou seja, esse número a gente já retratou, então só para lembrar um pouco mais, né, ou seja, receita bruta subindo 85%, 809 milhões, e dando um breakdown aqui de receita bruta, consumer crescendo aqui em torno de 62%, corporativo 15%, instituições públicas crescendo 23%. Receita bruta por produto, né, a gente está falando aqui notebooks correspondendo à maior parte, né, 43%, abaixo de desktops, celulares também em torno de 25%, servidores 4%, internet das coisas, né, 1%, e também na parte de Harvard as Service, também crescendo 1%, em outros aqui na parte de 6% para 13%, né, outros periféricos. Falando um pouco mais no próximo slide de despesas comerciais e despesas gerais e administrativas, né, o famoso SG&A, a gente vê uma queda também do G&A, mas também um aumento de despesas corporativas em relação da receita líquida de 56,8%. Por fim, a gente tem aqui números também de retomada do EBITDA, né, ou seja, retomada da geração de caixa da companhia em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Então a gente vê aqui um aumento expressivo, né, de 61 milhões de reais e também um lucro líquido, né, ou seja, um crescente lucro líquido que até a própria Débora comentou de mais de 1.175%, ultrapassando 55,8 milhões de reais. E falando um pouco mais sobre estrutura de capital no próximo slide, a gente comenta um pouco mais sobre o caixa da companhia, que cresceu mais de 12,8% para 525,5 milhões de reais, e a dívida também crescendo 37%, mas o múltiplo de endividamento, à medida que o caixa e também a geração de caixa fica crescente, ele cai em torno de 1,1 vezes para ante, né, 1,6 vezes que a gente fala aqui da dívida líquida por EBITDA. Também colocando aqui um breakdown do perfil da dívida, né, a gente fala aqui que o curto prazo, né, a dívida no primeiro trimestre do ano passado estava em torno de 84%,
Agora a companhia ela conseguiu alongar a sua dívida para trazer a dívida de longo prazo correspondendo a 53% e 47% de dívida de curto prazo, que isso também é bem interessante. Agora falando um pouco mais sobre as tendências, né, as perspectivas para o ano de 2021, né, ou seja, ao longo desse ano, a parte de consumer, né, a gente vê aqui que a pandemia se estende, percebe-se que o home office e a digitalização do ensino passam a ser seculares e a demanda se mantém acelerada, né, um câmbio médio mais alto e novas altas do preço de insumos devido à escassez, traz uma expectativa de um ticket médio de entre 15% e 20% maior do que o ano passado e um portfólio completo com 3 marcas bem posicionadas no segmento de consumer e também a automação residencial deve continuar com os 2 dígitos quando a gente pega aqui de ano contra ano. Também expansão de pequeno varejo para todo o Brasil. Aqui a gente fala na parte corporativa, no próximo slide, que a renovação do parque e a troca por notebooks para obter mais mobilidade, né, pelo trabalho híbrido, leva a projeções mais otimistas para o segmento. Também a companhia ela vê um crescimento também como consumer, né, de aumento de preço ticket médio entre 15% e 20%, e continuidade do crescimento também de hardware services, que também segue crescente, e servidores, que também mercado aquecido pelo contínuo aumento de fluxo de dados e pela mudança para nuvens públicas, privadas e híbridas, ou seja, cada vez mais um ponto de atenção em relação a novas tecnologias. Aqui também sobre instituições públicas, né, por fim, o último slide, a gente traz aqui que grandes editais, né, de volumes de notebooks e tablets para educação foram lançados e outros com previsões também para serem lançados. Então a prefeitura ela torna-se uma necessidade muito grande e os estados também para equiparem seus alunos para o homeschooling e também a previsão orçamentária para investimentos em tecnologia das instituições. E por fim, a Positivo possui uma carteira de pedidos, né, garantia de pedidos, né, um backlog de mais de 932 milhões de reais. E o ano pré-eleitoral, né, ou seja, o ano que vem tem eleição, traz uma demanda mais forte no segundo semestre agora no ano de 2021, Débora. Então, ou seja, a companhia crescendo nos 3 principais segmentos e mostrando ainda que tem mais espaço para crescer com ticket médio, margem e geração de caixa. Antes da gente ir para o próximo resultado, Alex, né, Via Varejo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, queria que a gente fosse agora, vamos falar de obras de Angra 3, porque está prevista aí para a próxima semana a abertura de propostas de empresas interessadas na construção da usina nuclear de Angra 3. No total, 18 grupos já visitaram o local das futuras obras, que deverão ser realizadas em 2 fases a partir de junho, no investimento total que pode chegar a 15 bilhões de reais. Agora sim, vamos ao resultado aí de Via, né, que lucrou 180 milhões no primeiro trimestre em relação aos 13 milhões no mesmo período do ano passado, aí de 2020, né, Alex? Também mais um resultado que surpreendeu o mercado, né, Débora? Os analistas revisando o preço para cima, né, de Via, né, a antiga Via Varejo, né, agora chamado de Via, e também ponto até frio. Acostumar, né? Até acostumar, né? Com isso. e ponto frio não é ponto frio, é ponto, né? Agora vamos ver se as Casas Bahia vão ser chamadas somente de casas, né? Vamos ver se tem até umas piadas nos memes no mercado, como se pão de açúcar vai ser chamado de pão, né? Enfim, vamos ver se essa tendência faz aí a empresa também se destacar ao longo do tempo. Mas o destaque foi muito positivo, né? Vou colocar aqui o slide também para a gente falar dos destaques do primeiro trimestre. A gente tem aqui os 3 principais frentes, né? A parte de GMV, né? A geração aqui de mercadoria vendida, né? Ou seja, o total aqui que foi vendido tanto na parte de 1P e 3P foi em torno de 10 bilhões de reais, 10,3 bilhões, um crescimento de 27% de ano contra ano. Tá um número muito robusto. Para quem olha Magalu, Via Varejo, empresas, né, ligadas a e-commerce, omnicanalidade, esse indicador é muito importante. 1P, né, ou seja, para quem não conhece, é o estoque próprio da companhia, então ela vendeu em torno de 4 bilhões de reais, um crescimento de 123% em linha, também com crescimento de 3P, né, o segmento de marketplace, de 1 bilhão de reais, de 124% de ano contra ano. A participação das vendas digitais, né, da Via, né, ou seja, veio muito crescente, né, ou seja, um crescimento muito exponencial, que saiu lá do primeiro trimestre de 2019 e correspondia a 23%, agora a gente pode falar que mais de 50% das vendas da companhia no primeiro trimestre de 2021 teve participações de vendas digitais. E também a participação do vendedor online nas vendas digitais vem aumentando também cada vez mais, chegando em torno de 21%, né, ou seja, números muito robustos que caracterizam também a participação e também a importância dos canais digitais da Via. Aqui também foi um pouco mais sobre o desempenho online. A companhia traz 6 trimestres consecutivos de crescimento acima do mercado. Tá? Então a gente vê aqui um crescimento de ano contra ano, ou seja, um crescimento muito forte versus o mercado, ou seja, os principais grandes players, né, eles não colocam os nomes aqui, mas são os principais concorrentes. Então a companhia ela vem crescendo muito grande, né, muito forte, né, ou seja, um grande crescimento que traz aí uma solidez também e um desempenho muito acima do mercado. Agora a gente vai destacar os principais pontos aqui
do primeiro trimestre, nesse próximo slide, a gente traz as 4 principais fontes aqui, né? Ou seja, 5 principais fontes, né? Cliente no centro, marketplace, soluções financeiras, logística, inovações e novos negócios, né? Então, a companhia destacou muito isso no call de resultados e também eles colocam aí como as principais frentes de crescimento ao longo dos trimestres. Então, aqui a arrancada do marketplace, que é o próximo slide, a gente fala aqui da evolução do número de sellers. Realmente, a gente pode ver que esse número cresceu muito, né? De 5 milhões para 26 milhões, né? Ou seja, de sellers. Evoluções de SKUs, né? Ou seja, de 2,5 para 24 milhões de SKUs, ou seja, produtos ofertados. E evolução do GMV, né, do 3P, que chegou em mais de R$1 bilhão, a gente está falando um pouco mais de 465 milhões de reais, ou seja, um crescimento claro, né, ou seja, o seller cada vez mais presente, trazendo mais opcionalidade, consequentemente essa venda também colabora na ponta, né. Falando um pouco mais sobre entregas do Marketplace ao longo desse ano, né, então a gente está vendo aqui a evolução da plataforma, né, uma simplificação completa do fluxo de cadastro de itens. Também está falando um pouco mais sobre o Marketplace internacional, a parte de crédito e meio de pagamentos que também veio para integrar, a universidade do Marketplace que também traz uma parte mais de educação, a gestão consultiva, o clube de vantagens, o pós-venda do Marketplace nas lojas da Via e clubes de prêmios, né, que é o Vivas, e também a companhia vem olhando sempre mais novas iniciativas como o Ads 2.0. Agora passando um pouco mais sobre o crediário, no próximo slide, a gente fala aqui um pouco mais sobre a participação do CDC, né, do crediário nas lojas, né? Então isso vinha aumentando ao longo do tempo, chegando um pouco mais de 33%. E a quantidade de carnês ativos e recorrência, a gente vê aqui no ano de 2021 em torno de 49%, se mantendo flat, né, se mantendo aqui o mesmo número do ano de 2020, e carnês ativos aumentando, passando aqui de em torno mais de 7.197.000 carnês aí ativos, né? Também questão de recorrência. Passando um pouco mais aqui sobre clientes, né, pré-aprovados, mais de 14 milhões, participação no mercado em torno mais de 77,3 e mais de 500 mil novos contratos por mês de clientes, tá? Então são números muito robustos. Passando aqui para o próximo slide para falar um pouco mais sobre crediário digital. Então a companhia junto, né, com o Bank, né, ela tem uma produção de crediário aí crescente, mais de 99 milhões de reais, a gente está vendo aqui um crescimento de 60%. Em 9 meses de operação, que rendeu mais de 300 milhões de reais de produção, né? E também, a gente colocando aqui em questão de canais digitais, mais de 25 milhões de clientes, uma solução de mar aberto, uma tendência crescente para os próximos trimestres, ou seja, ainda tem muita frente ainda para crescimento, em mais de 500 municípios sem a presença física, né, da Via e fidelização dos sellers para cada vez mais ficarem presentes e também demonstrar uma quantidade mais de produtos ofertados na plataforma. Então aqui eles trazem um NPS também muito saudável, de 86 pontos, uma única opção de compra em torno de 44%, e também colocando aqui, sem dúvidas, na jornada de compra em torno de 95%, ou seja, com palavras aí, principalmente recomendando aí a Via como prático, recomendável, né, ideal, simples e fácil, cartão, pagamento e parceria, e também gostando dos produtos. Essas são as palavras-chave, keywords, que destacaram aqui a Via Varejo em ponto de vista do cliente. Então, colocando aqui, né, a linha de avanço, né, do crediário ao longo do tempo, a gente vê que desde novembro até março, a companhia teve o crediário do Bank aqui em fevereiro, né, do ano de 2021, mas ao longo do tempo teve uma presença de uma canalidade de cobrança ali ao longo de junho, né, de 2020, e ao longo da pandemia, ali, no centro da pandemia, eles lançaram ali a renegociação digital de cobrança, né, o soft launch também com crediário digital e lançamento de painel automático de loja, né, em fevereiro, de automação aqui que passa em torno de 78% para 96%. Também uma precificação de risco ao longo desse ano, para cada vez mais atender o crediário, além do varejo, né, em março agora, que é a nova iniciativa. Agora passando a parte de cartões aqui, a gente tem, destravando um pouco mais sobre isso, no próximo slide, a gente traz aqui o TPV, que é um número muito importante, passando aqui um pouco mais de 4,2 para 4,1, uma queda 4,1 bilhões de reais, né? Praticamente esse número flat, né? Ou seja, caindo basicamente 100 milhões de reais, mas totais, né, de números novos de cartões crescentes de 18%, ou seja, a companhia já impactando mais de 2,5 milhões de clientes em cartões co-branded, em redução de tempo de contratação, maior engajamento do cliente, um TPV, como a gente comentou aqui, de 1,4 bi, um TPV mensal, e fortalecimento de ações comerciais e uma revisão da jornada do cliente, né? Isso traz também um LTV cada vez maior. E aqui a gente pode falar um pouco mais sobre o Bank, né, agora no próximo slide, em grandes números, né, ou seja, o que move, né, o Bank. Né, a gente está falando aqui de TPV, um número também muito relativo, mais de 214 milhões de reais, um crescimento de 42 vezes, né, quando a gente pega aqui desde lá do primeiro trimestre de 2020, uma abertura de conta também crescente em 10 vezes,
passando aqui um pouco mais de 623 mil clientes aqui de abertura de contas no primeiro trimestre, chegando em mais de 2,2 milhões de clientes em maio. E downloads app, ultrapassando 4 milhões de downloads desde o primeiro trimestre de 2020 até agora no primeiro trimestre de 2021, que ultrapassou mais de 1 milhão e 205 mil novos downloads. Aqui, total de transações também crescendo 39 vezes, colaborando aqui a estratégia da companhia em transacionar e digitalizar seu cliente em 402 milhões de reais, também um crescimento muito forte. Agora, para a gente destacar uma outra frente de crescimento da companhia, que é a parte de logística, no próximo slide, a gente vai passar um pouquinho mais sobre o que traz por trás dessa logística integrada da companhia, tá? Então, nesse slide, a gente fala um pouquinho mais sobre até 15% das vendas são realizadas no mesmo dia, né, onde tem lojas e CDs muito próximos que trazem pedidos aprovados em até 12 horas e também pedidos entregues em até 24 horas, né, ou seja, 42% e 65% em até 48 horas, ou seja, encurtando, né, ou seja, a relação entre a compra do cliente e também tanto a loja, né, o hub próprio e também o CD, né, ou seja, também integrando muito essa relação para trazer um lead time cada vez mais atrativo. Uma precisão geral de entrega de prazo, né, ou seja, 98% de produtos pesados sendo entregues a prazo e 99% dos produtos entregues em tempos a prazo, né, produtos leves, e 50% dos sellers ativos na plataforma do Envias e o hub rápido logístico. O hub logístico também traz 100% das lojas com retiro em até 2 horas e a Zaplog, um dos maiores operadores logísticos do Brasil, né, com mais de 300 mil entregadores e produtos entregues, né, ou seja, com itens de mais de 30 quilos, correspondente a 45% desses produtos, e uma Zaplog em 100% das entregas chamadas Ship from Store. E também falando um pouco mais sobre os veículos, na parte de ESG, a companhia tem mais, né, de 4 mil veículos, né, ou seja, incluindo veículos elétricos. Esses 4 mil veículos também colaboram para entregas de 100% das cidades que têm a entrega da Via, e também somos a única plataforma logística aberta ao mercado, ou seja, é uma plataforma totalmente diferente, disruptiva, que traz também um crescimento no lead time cada vez menor e também uma omnicanalidade que traz aí onde o cliente ele decide aonde ele quer ser atendido, ou seja, se ele quer entregar na própria casa dele, se ele quer pegar esse produto na loja, enfim, isso traz também uma solução cada vez mais aberta para todo o cliente e também para os seus fornecedores. Aqui na parte de evolução da cadeia logística, a gente vê aqui um movimento muito rápido e muito forte na relação de logística. A gente está falando aqui desde o ano de 2020, no próximo slide, uma sinergia de frota de leve para pesado, né, e também a sinergia, né, em relação a março com 60 mini hubs, a aquisição da Zaplog ali em abril, no auge da pandemia, que traz aí a importância da digitalização, ou seja, também com mais de 500 mini hubs ali ao longo de julho. A gente está falando em março para julho, saindo de 60 para 500 mini hubs. Aqui agora em março de 2021 a gente vê aqui a parte de entregas no mesmo dia correspondente a mais de 15% das entregas. E também agora em abril, com o início da automação dos CDs, né, e também do rollout de digitalização da montagem mais de 50%, entregas ultra rápidas para comida, né, para food, na Zaplog, tá? Então a companhia também atuando em outros nichos de segmento. E falando um pouco mais sobre o aumento de spending, né, rentabilidade e mudança de base, nesses 3 principais pontos no próximo slide, a gente traz aqui também a evolução de spending por clientes por canal, né, ou seja, a companhia também crescendo, tanto a parte de multicanalidade, também a parte de online e offline também crescendo, a receita média por cliente no aplicativo crescendo 3,2 vezes e o crescimento de clientes jovens na base também crescente desde abril de 2020, chegando aqui em abril de 2021, crescendo mais de 36% de clientes de 18 a 24 anos, e o percentual crescente de 11% de clientes a 25 a 34 anos. Por fim, a gente tem avanços positivos aqui também para falar um pouco mais, né, sobre outras principais frentes, como a Casas Bahia Play, né, importante para a ferramenta de fidelização. No próximo slide a gente fala um pouco mais sobre o número de downloads no aplicativo da Casas Bahia, nos 30 primeiros dias aí de lançamento, alcançou 50%. E a conversão do aplicativo apresentou melhora de 42% versus o mês anterior. E a companhia, né, com a Casas Bahia Play, né, também trazendo novas parcerias, aí, principalmente aí com grandes programas aqui de televisão, né, ou seja, de entretenimento. Aqui também a gente fala um pouco mais sobre avanços positivos na experiência do cliente, no próximo slide. Aqui tem um índice de reclame aqui, tanto na parte do 1P e 3P, um índice muito saudável, né, passando aqui com uma nota de 7,2, 7,3, até chegando ali nas lojas físicas, nas lojas do ponto, né, com um índice muito atrativo de 8,8, né? Ou seja, um índice muito atrativo com a evolução do Net Promoter Score, né, o NPS da Via
crescente em 74 pontos. Na parte do online também se mantém no mesmo patamar e a parte das lojas físicas se mantém como um destaque muito grande. E aqui no último slide a gente traz aqui a parte da Via, né, uma parte bem interessante na parte do SG, que a companhia teve uma emissão de uma debênture, né, sustentável de R$1 bilhão, né, com um rate aí muito atrativo, né, de BR/AA. Então a companhia, de acordo aí com a instrução do CVM 476, ela trouxe aí uma debênture aí com prazo final de até 5 anos. E essa questão da debênture, ela traz aí uma questão de parecer da consultoria independente de até 2025 ter 90% de toda a energia utilizada pela Via vindo de forma renovável, né? Caso a meta não seja cumprida, haverá uma penalização financeira consequente para o aumento de custo da dívida para a companhia. Os recursos obtidos possibilitarão a Via alongar sua dívida e também reforçar o seu caixa, e a debênture teve atribuição, né, pelo ranking da Standard Poor's, né, como a gente falou aqui do S&P, considerando o grau de investimento em escala nacional. Por fim, falando um pouco mais sobre esse endividamento, essa dívida teve duas séries, né, primeiro com um prazo de 3 anos e um custo de CDI mais 1,90% ao ano, e uma série final de 5 anos com custo de CDI mais 2,10% ao ano, e a companhia possibilitou, né, alongar o seu prazo de dívida e redução da dívida para a companhia, ou seja, trazer uma questão cada vez mais sustentável na sua estrutura de capital, né, Débora? Então, números muito atrativos, né, ou seja, tanto na parte de 1P e 3P e também deixando muito bem claro, né, o compromisso aí na parte de ESG, né? É isso aí, a gente vai encerrando a temporada de balanços hoje com Via. Eu só vou mais para uma notícia de mercado aqui, Alex, antes de encerrar o BMC Business de hoje, porque o IRB informou que seu período de saneamento financeiro está encerrando e que a resseguradora vai se dedicar no restante desse ano à implementação de sua reestruturação estratégica, em que pretende privilegiar os negócios locais e na América do Sul. Entre as oportunidades de negócio, a empresa citou o novo marco do saneamento, a liberação da tecnologia 5G, além do setor de óleo e gás. As informações fazem parte do material de divulgação dos resultados da companhia, onde IRB também afirma estar bem posicionado para atuar nesses segmentos. E é isso aí, Alex. Vamos então nos despedindo. Sexta-feira está vindo aí o seu Marco Saravalli com o BMC Talks, então a gente vai ficando por aqui, né? Vamos se despedindo aí do pessoal, desejar um ótimo final de semana para você, Alex. Muito obrigado, Débora. Ótimo final de semana para você também, para todos nós aqui da BMC News e também para você que acompanha a nossa programação, que ainda não acabou, ainda tem Marco Saravalli no BMC Talks aí com um conteúdo de ótima qualidade, trazendo aí para todos vocês. Um grande abraço e um ótimo final de semana para todo mundo. Exatamente isso. Segunda-feira a gente está de volta aqui com o Randon para poder a gente trazer mais notícias aí desse mundo corporativo para todos vocês. Eu vou ficando por aqui, mas vocês vão ficar agora com o BMC Talks e o seu Marco Saravalli. Lembrando que você pode continuar também acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC, a sua TV do mercado financeiro. Estamos sempre ao vivo de segunda a sexta-feira pelo nosso canal do YouTube, a partir das 9h45 da manhã, com as notícias e análises dos melhores especialistas do mercado. Eu, Débora Oliveira, vejo você aqui segunda-feira no YouTube da BMC News. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.